Romanos capítulo 8, versículo 16. O tema da pregação é o consolo da certeza da salvação. Romanos 8, 16 diz assim: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, coloco diante de Ti novamente, Senhor. Nós clamamos a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós, sobre cada um de nós, também sobre os nossos irmãos que não estão presentes, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um, novamente visitar o nosso pastor, visitar todos aqueles que estão enfermos. Ó Senhor Jesus, venha falar conosco através da Tua palavra. Nós somos apenas vasos, Senhor. Nós somos apenas instrumentos em Tuas mãos. Como lemos em 1 Crônicas, tudo vem de Ti, Senhor. Se eu for capaz aqui de trazer uma mensagem que venha edificar a Tua igreja, é por Tua misericórdia e graça, Senhor. Pois sem Ti nada podemos fazer, sem Ti nada somos, Senhor. Nós dependemos constantemente da Tua graça, do Teu poder, do Teu amor, da Tua misericórdia, do Teu Santo Espírito em nós, Senhor. Fale conosco. Usa-me, Senhor, por Tua graça e Tua misericórdia. Fale com a Tua igreja, Senhor. Nós também pedimos para o Senhor abençoar os Teus filhos que ouvirem esta mensagem depois, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos, de fato, compreender a Tua palavra, crer na Tua palavra, confiar na Tua palavra e ser transformado por ela, Senhor. Nos transforme, Senhor, nos encha do Teu Espírito Santo, nos encha do Teu poder. É o que Te pedimos, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Então, o tema da pregação é o consolo da certeza da salvação. Infelizmente, irmãos, essa doutrina de certeza da salvação, ela é uma doutrina que ela é atacada nos dias de hoje. Muitos dizem, por exemplo, que nós não podemos ter a certeza da salvação. No caso dos arminianos e pentecostais, por exemplo, eles vão dizer assim: não, eu não posso ter a certeza da salvação, já que como eu posso pecar, eu posso acabar perdendo a minha salvação. Eu tenho a salvação, mas dependendo do que eu pecar, eu perdi a minha salvação. Não somente o caso dos pentecostais e arminianos, mas isso também é a doutrina ensinada no catolicismo romano, de que você não pode ter a certeza da sua salvação. Tanto é que eles têm o purgatório, você não pode passar direto para o céu. Alguns dizem que ensinar sobre a certeza da salvação pode acarretar em preguiça espiritual por parte dos crentes. Então, não se pode ensinar a certeza da salvação, porque se alguém tiver certo da sua salvação, ele não vai querer fazer nada mais para Deus, não vai querer fazer nada mais para ir na igreja e etc. Só que de modo algum, antes, aquele que tem de fato a certeza da sua salvação, ele deve ser movido de uma íntima gratidão e amor pessoal por Deus, a buscar a Deus cada vez mais e crescer espiritualmente em Cristo. Por exemplo, vamos abrir em 2 Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 10. Segunda Pedro 1,10 vai dizer assim: por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez mais confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. Veja que a certeza da salvação não é algo que vai acarretar em preguiça espiritual. Antes, pelo contrário, como está dizendo aqui o apóstolo Pedro, cada vez mais confirmar, para que jamais venhamos tropeçar. Mas existem pessoas que são de fato salvas, só que infelizmente elas ainda não gozam de plena certeza da salvação em suas vidas. E nesse sentido nós vamos ver aqui que é preciso tomar posse da vida eterna, da certeza da salvação. E é sobre isso que, pela misericórdia de Deus, vou tentar aqui refletir com os irmãos. O primeiro ponto é que nós podemos sim ter certeza da salvação, Então nós vamos ver aqui nas Escrituras que, diferente daqueles que pensam que não,
Em hipótese alguma, um cristão pode ter a certeza da sua salvação? Vamos ver aqui em alguns textos que sim, o Filho de Deus pode sim ter a certeza da sua salvação. Romanos capítulo 8, versículo 16, nos mostra isso. Vamos voltar lá. Romanos 8,16 nos diz: o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito. O Espírito aqui, eu espero que esteja na versão de todos os irmãos, está em letra maiúscula, que se refere ao Espírito Santo. Então está dizendo que o Espírito Santo, que habita em nós os que cremos, ele confirma ao nosso espírito. Aí Espírito aqui está em letra minúscula. Espírito pode significar nas escrituras alma, mente, no sentido de coração. Então o Espírito Santo confirma em nós que nós somos filhos de Deus. Então aqui já indica que se você é filho de Deus, se você pode estar certo de que você é um filho de Deus, porque o Espírito Santo está testificando em você, isso significa que nós podemos sim ter a certeza da salvação, né? Só nesse versículo já cai por terra aqueles que dizem: não, eu não acredito em hipótese alguma que o cristão pode ter certeza da sua salvação. Nós vemos aqui que podemos sim, por causa do Espírito Santo. Outro versículo também é que o próprio apóstolo Paulo, ele tinha sim plena certeza da sua salvação. Abram lá em Gálatas. Gálatas, no capítulo 2. No versículo 20. Gálatas 2, 20. Amém? Vai dizer assim. Então o apóstolo Paulo aqui ele vai dizer: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Olha o que ele vai dizer nesse final desse versículo. Olha a convicção do apóstolo Paulo, que me amou e se entregou por mim. Ora, o apóstolo Paulo ele tem a plena certeza de que Cristo o ama e de que o próprio Cristo se entregou pelos seus pecados. O que é isso, senão a plena certeza da salvação? O apóstolo Paulo ele tinha certeza da salvação e nós podemos ter também. Não somente isso, né? Mas só para deixar bem claro, tirar todas as dúvidas de que nós podemos sim ter a certeza da salvação, o apóstolo Paulo ele também disse para Timóteo tomar posse da vida eterna. Abram lá em 1 Timóteo, no capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 12. Vai dizer o seguinte. Então aqui é o apóstolo Paulo falando para Timóteo: combata o bom combate da fé. E olha o que ele fala: tome posse da vida eterna, para o qual você também foi chamado. O apóstolo Paulo diz para o Timóteo tomar posse da vida eterna. O que é isso, senão tomar posse da certeza da salvação? E ele ainda diz em seguida, ó, para o qual você também foi chamado. Ou seja, Timóteo, você foi chamado para a vida eterna. Tome posse da vida eterna. Tome posse da certeza da salvação. E ainda diz, e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Né? Semelhante a Romanos no capítulo 10, que diz assim, que se você confessar ao Senhor Jesus em teu coração, crer que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Olha aqui a confissão de Timóteo, a evidência, né? Uma das evidências de que alguém é filho de Deus, nasceu de novo e pode ter certeza da sua salvação, é que ele crê no seu coração em Jesus, que ele ressuscitou, e ele confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Mas o segundo ponto aqui é que existe também algo chamado falsa certeza da salvação, que é alguém que pensa que está em Jesus Cristo, mas na verdade não é salvo, não nasceu de novo, e engana-se a si mesmo. Abram em Lucas, Evangelho de Lucas.
no capítulo 18, Lucas 18, versículo 9, a partir do versículo 9. Aqui nós vamos ler uma parábola do próprio Senhor Jesus, em que ele vai contar acerca de dois homens. Um é o fariseu e um é o publicano. Um foi salvo, o outro não. Vejam aqui, 18, 9. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos. Vejam aqui que essas pessoas que Jesus vai falar, eles se consideram justos. Ou seja, eles se achavam salvos. Eles achavam que tinha certeza da salvação, mas eles não eram salvos de fato. E desprezavam os outros. Aí Jesus vai contar, no versículo 10. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, agora Jesus vai falar da atitude do outro homem. O publicano, estando em pé, longe, ele nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas ele batia no peito e dizia: ó Deus, em alguns versículos vai estar: sê propício a mim que sou pecador. Na minha versão aqui está: ó Deus, tem pena de mim que sou pecador. Tenha misericórdia de mim, Senhor, sou um pecador. Ele não tem nem coragem de olhar para o céu. Aí Jesus repete, ele diz no versículo 14: digo a vocês, este desceu justificado para a sua casa. Este, aqui se refere ao último que Jesus citou, que no caso aqui é o publicano. Então aquele que nem conseguiu olhar para o céu, ele apenas batia no peito e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim que sou um pecador. Jesus vai dizer: ele desceu justificado para a sua casa. Ou seja, Deus recebeu a oração dele, justificado. Ele foi justo diante de Deus porque ele reconheceu que era um pecador. E ele orou ao Senhor e clamou por sua misericórdia. E Deus é um Deus misericordioso. A própria palavra de Deus diz assim no Antigo Testamento, que Deus jamais rejeita o coração quebrantado e contrito. Se você tem um coração contrito e quebrantado, essa é uma evidência de que a salvação está operando em você, de que você pode sim ter a certeza da salvação, assim como esse publicano. Ele reconhecia a pecaminosidade dele, ele reconhecia que ele não era digno de Deus, tanto é que ele sentia vergonha, a consciência pesava, mas ele foi até o Senhor. E aonde que ele se recorreu em Deus? Ele se recorreu na misericórdia de Deus. É pela misericórdia de Deus que somos salvos. Mas para isso nós precisamos nos reconhecer que nós não somos merecedores de Deus e que nós somos pecadores. Agora, olha o que Jesus termina dizendo no versículo 14. Este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Ou seja, esse fariseu aí, que ele dizia: ó Deus, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. Deus não ouviu a oração dele e ele não desceu justificado. O que esse fariseu tinha era uma falsa certeza da salvação. Ele se achava digno de Deus, mas na verdade Deus estava desprezando ele. Deus não ouviu a oração dele, como atendeu a oração do publicano. E Jesus termina: porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Isso mostra que, pela misericórdia de Deus, aquele que é o verdadeiro cristão, que pode ter a certeza da salvação, Deus opera nele uma humildade, no sentido de que ele reconhece que ele não é melhor do que ninguém, antes ele é imerecedor de Deus. Ele só está em Deus porque Deus, por sua graça, não merece. Deus, por sua graça, o salvou. Agora, aquele que se exalta, aquele que se acha digno de Deus, se acha bom porque faz isso e faz aquilo. Veja que o fariseu, ele se apropria das coisas que ele faz, não do que Cristo fez. Ele acha que porque ele faz isso ou aquilo, Deus vai o atender, quando na verdade não. Né? Antes ele deveria fazer como o publicano, reconhecer que é um miserável pecador e reconhecer que ele precisa abundantemente da misericórdia de Deus. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então nós temos aqui que esse fariseu, por que ele tinha uma falsa certeza da salvação? Porque ele confiava em si mesmo,
Como Jesus diz no versículo 9, confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. Ele tinha autojustiça, tinha mérito próprio. Ele se acha mais digno do que os outros, né? Quando ele diz assim, eu não sou como esses roubadores, injustos, adúlteros. Quando ele diz isso, é no sentido de que ele se acha que ele pode merecer o céu por si mesmo, e aqueles outros não. Quando, na verdade, o amor de Deus se estende a todo tipo de pessoa, no sentido de o rico, o pobre, a prostituta, o trabalhador, o roubador, o adúltero. A misericórdia de Deus alcança quem Ele quiser. E ninguém é digno de Deus. Ninguém é bom aos olhos de Deus, porque todos pecaram. E Ele não reconheceu a sua miserabilidade como pecador. Diferente aqui do publicano, que ele reconheceu. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Então, aqui eu espero que os irmãos estejam entendendo que existe uma diferença entre a verdadeira certeza da salvação e a falsa certeza, que era o caso desse fariseu aqui. Outro texto também, bastante intrigante, é Mateus capítulo 7. Abram, por gentileza, em Mateus capítulo 7. Mateus no capítulo 7, no versículo 21, a partir do versículo 21. E vejam aqui o que o nosso Senhor Jesus vai dizer. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então veja que muitas pessoas aí fora, elas chamam Jesus de Senhor. Priscila Alcântara, por exemplo, chama Jesus de Senhor. Acho que até o Felipe Neto, esses dias, parece que fez um vídeo e disse que Jesus é o Senhor. Ou seja, eles professam da boca para fora. Católicos que adoram Maria e dizem Jesus é o Senhor. Mas é tudo da boca para fora, não é uma profissão verdadeira, porque é algo exterior, não é algo operado pelo Espírito Santo no interior. E Jesus diz, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. E olha o que Jesus vai dizer para eles. Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. O que significa isso, eu nunca conheci? A palavra conhecer não é conhecendo propriamente no sentido, eu conheço a pessoa porque eu sei o nome, sei o RG, sei onde mora. Não, esse conhecer é num sentido de intimidade. Significa que Deus o ama. E quando a palavra de Deus diz acerca da eleição, diz que Deus, Ele nos conheceu, Ele nos amou antes da fundação do mundo. Isso já nos mostra que não existe isso de perda de salvação. Porque quando Jesus diz, eu nunca conheci, não existe isso. Eu conheci você. Você caminhou bem, mas aqui você me abandonou e você perdeu a salvação. Jesus não fala isso. Ele diz nunca. Eu nunca o conheci. Ou seja, nunca houve um tempo desde a eternidade que Deus tivesse, neste caso aqui, amado essas pessoas, conhecido essas pessoas, eleitas elas. Não, Deus não elegeu elas. E Jesus diz, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vejam que a questão da eleição de Deus sempre anda junto com a responsabilidade humana. Porque aqueles que Deus elegeu, eles buscam o quê? De maneira perfeita não, porque somos falhos. Mas como diz o versículo 21, eles buscam fazer a vontade do Pai que está no céu. Aí alguém pode dizer, como eu posso ter a certeza da minha salvação? Eu tenho tantas falhas. Onde que está o alvo da sua vida? Qual que é a direção da sua vida? É a vontade do Pai? Você deseja crescer fazendo a vontade do Pai? Ou você não está nem aí para a vontade de Deus e se deleita em cada vez mais ir para a vontade do mal? Que era o caso dessas pessoas aqui que Jesus nunca conheceu. Desde toda a eternidade, Jesus nunca conheceu. Jesus nunca os amou. Porque aqueles que Cristo os amou desde a eternidade, Ele vai chamar, Ele irá salvar. Por isso Cristo disse, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aqui também há um ponto interessante, que as Bíblias elas são divididas aqui em subtítulos, né? No meu caso aqui está, quem entra no reino dos céus, está acima do versículo 21. Mas no original não é assim. E se vocês repararem no versículo 15, olha o que Jesus está dizendo. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Então nós podemos entender também que quando Cristo está dizendo desses que falam Senhor, Senhor, ou seja, eles professam Jesus como Senhor,
Jesus está falando também dos falsos profetas. Muitos falsos profetas chamam Jesus de Senhor, mas são falsos profetas. Eles estão, na verdade, disfarçados de ovelhas, mas eles não são ovelhas de Cristo de fato. Eles não fazem a vontade de Deus, como nós vimos aqui, porque Cristo diz, vocês que praticam o mal, ou seja, se deleitam no pecado. É como aquele versículo que diz, quem é justo, continue sendo justo, ou seja, continue cada vez mais crescendo na justiça. É esse o seu desejo? Cada vez mais crescer na justiça de Deus, na santidade? Ou agora os ímpios, que são esses que vão ouvir, né? Senhor, Senhor, vão dizer Senhor, Senhor, quando estiverem no julgamento de Deus, mas vão ouvir, eu nunca vos conheci. Eles são maus e eles continuam cada vez mais indo para o mal. Eles são impuros e imundos, cada vez mais se sujando. É o que diz em Apocalipse. Eles chamavam o Senhor da boca para fora. Aqui, já em Mateus, vá para o capítulo 15. Olha o que diz no capítulo 15, no versículo 8. Aqui Jesus está falando para aqueles escribas e fariseus. Olha o versículo 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo, ó, o versículo 8. Este povo me honra com os lábios. Veja, que dos lábios dessas pessoas sai honra a Deus. Talvez seja, Senhor, Senhor, chamam Jesus de Senhor. Mas olha o que acontece. O seu coração está longe de mim. É algo hipócrita, porque parte somente de uma mera profissão exterior. Não é algo que eles não buscam de fato no seu coração fazer a vontade do Pai. E também há um ponto interessante, pensando nessa questão de falsa certeza da salvação, que alguém pode chamar de Jesus de Senhor sem de fato conhecê-lo. Abram em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Atos, capítulo 9, no versículo 4. Então aqui nesse capítulo vai mostrar a conversão do apóstolo Paulo. Mas veja bem, o apóstolo Paulo aqui, ele não acreditava em Jesus. Ele negava Jesus. Ele perseguia a igreja de Cristo, ele ia atrás para fazer blasfemar contra o próprio Cristo. Ele não conhecia Cristo. E no versículo 4 do capítulo 9, diz assim, ó, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, esta voz é o próprio Cristo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Versículo 5, ele perguntou, Senhor, quem é você? Veja que ele chama Cristo de Senhor, mas ele não conhece Jesus, porque até então Jesus era só uma seita, e eu tenho que perseguir e lutar contra essa seita. Ele não conhecia Cristo, mas ele chamou de Senhor. É claro que nós vemos que depois o apóstolo Paulo é salvo pela graça de Deus e é transformado em um novo homem. Mas veja, só para mostrar um exemplo, que alguém aí fora, alguém ímpio, alguém mundano, pode até chamar Jesus de Senhor, mas sem conhecê-lo de fato, que é uma falsa profissão. E voltando ali em Mateus capítulo 7, só para finalizar essa parte, Mateus capítulo 7, no versículo 21 e 23 que a gente viu, o interessante também dessas pessoas que chamavam Senhor, Senhor, né? Elas tinham uma falsa certeza da salvação, porque elas achavam que, eu chamo Jesus de Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Olha o que elas se resguardavam na certeza delas da salvação. Ou seja, Senhor, Senhor, é um absurdo eu não ir para o céu, como assim? Olha aqui que eu fiz, eu profetizei em teu nome. Em seu nome a gente não expulsou muitos demônios. Em seu nome nós não fizemos muitos milagres. O que é isso? Veja bem que essas pessoas aqui, que têm uma falsa certeza da salvação, elas se resguardam nas obras dela. É quase como o mérito próprio. É muito semelhante à questão do fariseu. O fariseu, o que ele dizia diante de Deus em oração? Eu jejuo 2 vezes por semana, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu oro todos os meus dias. Mas veja bem que a questão aqui é que eles se resguardavam em si mesmos, em suas obras. Veja, é interessante, por que nenhum questionou assim, Senhor,
mas eu confiei no teu evangelho, que morreu pelos pecados, ressuscitou para salvar os perdidos. Não, nenhum deles falam isso. Todos eles dizem, Senhor, Senhor, eu profetizei em teu nome, eu expulsei demônio, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Quase como um fariseu, Senhor, mas eu jejuava 2 vezes por semana. Percebe a diferença da falsa certeza da salvação, que é esses dois casos que a gente está vendo, para a verdadeira certeza? Que a verdadeira certeza, ele reconhece que nada que ele pode fazer, como o publicano, nada do que ele possa fazer, ele será aceito por Deus. Porque ele se resguarda, não em si, mas na misericórdia de Deus. É por isso que aquele publicano que a gente viu, ele dizia, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E ele nem conseguia olhar para o céu. Terceiro ponto. Um cristão verdadeiramente salvo pode não ter certeza da sua salvação. Alguém pode ser de fato salvo. Então a gente viu aqui a questão da falsa certeza da salvação. Agora nós vamos ver que um verdadeiro cristão, sendo salvo em Jesus Cristo, ele pode não gozar de certeza da salvação. Olha o que, por exemplo, disseram os nossos irmãos reformados do século XVII. Tanto a confissão de fé de Westminster como a confissão batista, que é do século XVII também, eles escreveram no artigo capítulo 18, né, se alguém tiver interesse depois, quando estiver em casa, estudar, que é muito interessante, acerca da certeza da salvação. E olha só o que eles disseram. Esta certeza infalível de salvação, ou seja, uma plena certeza da salvação, não pertence de tal modo à essência da fé. O que significa isso? Que não é um requisito primordial para, se você não tem certeza plena da sua salvação, isso significa que você é um ímpio, você vai para o inferno se você morrer. Não, é algo que os cristãos verdadeiros, eles podem não desfrutar de uma certeza de salvação. Olha o que eles dizem, pois um crente pode esperar muito tempo e lutar contra muitas dificuldades antes de alcançá-la. Abram em Salmos, no capítulo 88. Salmos no capítulo 88, no versículo 7. Aqui nós temos então uma oração de Emã. E olha o que ele diz no versículo 7. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. No versículo 14, por exemplo, por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Olha o 15, ando aflito, preste a morrer desde moço, sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Versículo 16, sobre mim passou a tua ira, os teus terrores acabaram comigo. Veja aqui que se nós temos essa oração aqui de Emã, é porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Certamente, se nós temos uma oração aqui de Emã, é porque ele foi um filho de Deus. Só que quando a gente pensa, por exemplo, nessas passagens que eu citei, o versículo 14, versículo 15, que ele diz, por que me rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o teu rosto? Ou seja, ele se sente rejeitado por Deus. Ele não parece aqui gozar de uma certeza da salvação. Ele parece estar tendo uma turbulência em sua alma, de maneira que ele não consegue dizer, estou certo da minha salvação. Não, ele não consegue. Antes, pelo contrário, olha o que ele está dizendo. Anda aflito, prestes a morrer desde moço, porque rejeita, Senhor, a minha alma. E essa pode ser a situação do verdadeiro cristão. Se sentir como Emã, está se sentindo desorientado, está se sentindo que é rejeitado por Deus, que mesmo orando parece que Deus não está comigo, eu não sou um salvo de verdade. Pode ser a situação de um verdadeiro cristão. No capítulo 77 também de Salmos, também vai mostrar isso para nós. Capítulo 77, no versículo 6. Olha, por exemplo, o que, nesse caso, é o Salmo de Asaf. Olha o que Asaf vai dizer. De noite, indaga o meu íntimo e o meu espírito pergunta, será que o Senhor nos rejeitará para sempre? Acaso não voltará a ser propício? Eles estavam se sentindo rejeitados por Deus. Ou seja, não parecia também estar gozando, pelo menos neste momento, nesta oração, de uma plena certeza da salvação.
assim como a gente viu lá em Mães, estão se sentindo rejeitados por Deus. Parece que Deus virou o rosto, parece que Deus, não quero saber mais de você. Será que perdi a salvação, né? Como dizem alguns. Quando não, quando era apenas um momento da vida deles, só para mostrar que um verdadeiro cristão pode não gozar de uma certeza de salvação. Mas, mesmo sendo por isso, né, sabendo que um verdadeiro cristão pode não gozar da certeza da salvação, nós devemos sim buscar a certeza da salvação, para poder desfrutar de um maior gozo do Espírito Santo. Olha, por exemplo, o que a Confissão de Fé de Westminster, né, no artigo 18, vai dizer. É dever de cada crente, ou seja, é um dever, a gente tem que buscar essa certeza da salvação. É dever de cada crente fazer toda diligência para tornar certa a vocação e eleição, semelhante ao que a gente viu lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 10. Para que seu coração, no Espírito Santo, ou seja, por que eu preciso? Se eu não tenho muita certeza da minha salvação, por que eu preciso ter a certeza da salvação? Para que seu coração, no Espírito Santo, seja confirmado, olha que lindo isso, em paz, no deleite e amor e gratidão para com Deus. Amém? Agora vamos ver alguns dos motivos pelo qual um cristão não está tendo a certeza da sua salvação. Olha que interessante também o que diz a Confissão de Fé no mesmo artigo 18. Os crentes verdadeiros, eles podem ter a sua certeza de salvação abalada, diminuída ou interrompida, de diversas maneiras, por negligência na preservação dessa certeza. Ou seja, pode ser algo que alguém esteja sendo negligente na sua santificação, nos meios da graça, em buscar o Senhor, como a oração, a comunhão dos santos, que é a comunhão com a igreja, na leitura e meditação diária da palavra. E quando eu digo oração, não é oração pública. Eu oro sim. Quando que você ora? Toda vez que eu estou na igreja que eu oro. Não. A oração que, digamos assim, que tem um sabor maior para Deus, digamos assim, é a oração em secreto. Porque, como disse Cristo, o Pai que vem em secreto, ele recompensará. Então, estamos vendo aqui na Confissão de Fé que um cristão pode ter a sua certeza de salvação abalada, diminuída, interrompida, pode ser por negligência, pode ser também por cair em algum pecado específico. Um cristão pode ser verdadeiramente salvo, mas por causa de um pecado que ele caiu, abalou a certeza da salvação, ele não tem mais certeza, não sei mais se sou salvo. Pode ser, e nesse caso de pecado, fere a consciência, entristece o Espírito Santo. Ou seja, quanto mais você entristecer o Espírito Santo, menos certeza de salvação você terá. Quanto mais você, digamos assim, alegrar o Espírito Santo, que é a santificação, buscar fazer a vontade do Pai, maior vai ser o seu senso de que estou certo da minha salvação e poder dizer como o apóstolo Paulo, eu sei que Cristo me amou e assim mesmo se entregou por mim. Também, um dos motivos também é tentações fortes e repentinas. Tentações na vida também pode tirar a certeza da salvação de alguém. Do tipo, como eu posso ser salvo? Como eu posso ter certeza de que sou um verdadeiro cristão, de que eu vou para o céu, se eu vejo tantas tentações na minha vida, tantas tentações tentando me arrastar para o mal? E também pode ser por Deus. Olha que interessante que os nossos irmãos do século XVII disseram. Também pode ser por Deus retirar sobre eles a luz do seu rosto, permitindo que mesmo os que o temem caminhem em trevas. É semelhante como Jó, né? Que Jó não cometeu nenhum pecado, mas no caso de Jó é como se Deus tivesse deixado Satanás tocar nele e tivesse virado o rosto, porque deixou Satanás agir e Jó se sentia em trevas. Ou seja, até mesmo aqueles que o temem, Deus pode, por determinados motivos segundo a sua soberania, deixar o cristão caminhar em trevas, sem a luz do seu rosto. E nesse momento de trevas, que pode ser uma grande aflição na vida, pode ser uma enfermidade, pode ser, sei lá, eu perdi tudo, que nem Jó, perdi meu emprego, não sei, pode se sentir com a certeza da salvação abalada. E olha, por exemplo, vamos aprofundar nisso um pouco mais. Na questão de pecado. Abram nos Salmos, no capítulo 51.
Salmos no capítulo 51. Então, nós temos aqui o exemplo de Davi. E Davi, sem sombra de dúvidas, foi um homem de Deus, um homem salvo por Deus. Um homem chamado segundo o coração de Deus. Mas um homem que falhou e ele pecou de uma maneira terrível. Davi pecou de uma maneira grave, a ponto de Davi ficar desesperado. E nós vamos ver aqui que Davi, ele perdeu a certeza da sua salvação neste momento. Ele ficou com a alma perturbada por causa desse pecado. E o interessante aqui é que Davi, ele faz essa oração, né, de acordo aqui com a minha nota de rodapé, que foi logo quando o profeta Natan falou com ele. Depois de ele ter tido a relação sexual com Batseba, ter planejado, matou o seu marido Urias, adultério, assassinato. Mas mesmo assim, só depois que Batseba ficou grávida, né, de um adultério, aí que veio Natan e confrontou Davi, e só depois que Davi caiu em si. E ele percebeu o terror de Deus neste momento. E no capítulo 51, olha o que Davi vai dizer no versículo 9. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova-me dentro de mim um espírito inabalável. Olha o que Davi diz no versículo 11. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Ou seja, Davi ficou tão perturbado quando Natan confrontou ele, ele percebeu que ele ofendeu terrivelmente a Deus, que olha o que ele ora. Não me lances fora da tua presença. Ou seja, eu não sei, tá, irmãos? Eu estou apenas conjecturando. Que Deus tenha misericórdia de mim se eu estiver errado sobre isso. Mas às vezes eu fico imaginando, será que Davi de repente não se lembrou de Saul? Nossa, o rei Saul foi escolhido por Deus, mas ele desobedeceu a Deus e o que aconteceu? Deus rejeitou Saul. Será que Davi neste momento ele não ficou com medo de acontecer a mesma coisa com ele? De ser rejeitado também, assim como Saul foi? A ponto de ele dizer, não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Aqui, irmãos, não me interpretam mal, não estou falando que Saul tinha salvação e perdeu, não. Antes, Saul nunca foi um eleito, porque se fosse um eleito, uma hora ou outra ele ia se arrepender e a graça de Deus ia alcançar ele, né? E no versículo 12, olha o que diz Davi. Restitui-me a alegria da tua salvação. Restitui-me. Por que restitui-me? Porque ele perdeu. Davi pecou, ele adulterou, ele assassinou um homem inocente chamado Urias. Neste momento veio o terror de Deus sobre ele, quando ele se deu conta dos seus pecados. E Davi perdeu a certeza da salvação. Eu não sei se é o caso, mas pode ser o caso de alguém, de algum irmão conhecido, que não tem a certeza da salvação por causa de algum pecado. E assim como Davi, né, se sente que Deus está prestes a lançar ele fora. E ele perdeu a alegria da salvação. Como disse Davi no versículo 12, restitui-me a alegria da tua salvação. Também pode ser por causa de tentação. Abram no Salmo no capítulo 31. Salmo 31, 22. Mais um salmo de Davi. E Davi vai dizer aqui: eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Mas tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando clamei por teu socorro. Então parece aqui que é como se tivesse vindo uma tentação repentina, uma tentação súbita sobre Davi, a ponto de ele dizer, eu disse na minha prece, estou excluído da tua presença. É como se por causa de uma grande tentação, ele em determinado momento ele perdeu a certeza da salvação. Mas ele diz, mas tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando clamei por teu socorro. Isso nos mostra que o que devemos fazer no momento de tentação é orar e clamar a Deus por socorro. Pode ser também, como eu disse, por um momento de trevas. No capítulo 30 de Salmos, só voltar a página, no versículo 6, vai dizer assim: eu disse na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Olha que interessante que ele diz, apenas voltaste o rosto, ou seja, é como se apenas Deus virasse o rosto, não olhasse mais para ele, e ele diz, fiquei logo com medo. Por ti, Senhor, clamei,
ao Senhor implorei. Então, em determinado momento de trevas em sua vida, do tipo, estou passando por uma grande aflição, estou passando por uma grande dificuldade na minha vida, que parece que Deus se voltou o rosto para comigo, pode ser isso te tornando a sua alma perturbada a ponto de você não conseguir gozar da certeza da salvação. Mas uma coisa interessante, irmãos, é que todos esses casos que a gente viu, o que tudo tem em comum? É que todos esses cristãos, como Davi, Emã e Asaf, todos eles estão orando. Ou seja, isso nos mostra que a característica, talvez a principal, não sei, de um verdadeiro cristão, de alguém que possa estar certo sobre a sua salvação, é que ele tem uma vida de oração para com Deus. E essa oração aqui, presta atenção, como que é a oração que a gente vê nos Salmos? Eu creio que não é por acaso que Deus permitiu que o maior livro da Bíblia seja um livro de oração, que é os Salmos. Essas orações deles são um derramar da alma. Não é uma oração do tipo, Senhor, obrigado por este dia, amém. Não, é uma oração de derramar. Senhor, estou sentindo isso, estou aflito, estou angustiado. Senhor, eu pequei, eu ofendi ao Senhor terrivelmente. Senhor, estou passando por um momento de trevas, parece que o Senhor virou o teu rosto para mim. Veja que isso também, se algum dos irmãos, se vocês são capazes de, no seu íntimo, no seu secreto, no seu particular, derramar-se diante de Deus dessa maneira, isso mostra que o Espírito Santo está agindo em você. Isso mostra que o Espírito Santo opera em você, no seu íntimo. E você pode ter certeza que é um filho de Deus. Como a gente viu em Romanos 8,16, que o Espírito Santo, ele trabalha em nosso espírito, em nosso íntimo, testificando, mostrando que nós somos filhos de Deus. Isso também nos mostra, não está aqui na confissão de fé, mas que negligenciar a oração pode ser o motivo também pelo qual alguém não desfruta da certeza da salvação. Ah, mas eu preciso e não me sinto com vontade. Meus irmãos, a nossa carne é má. Nós, enquanto estamos nesta vida, nós devemos batalhar contra a carne. Isso significa que mesmo se estivermos cansados ou não estivermos com vontade, nós devemos buscar essa intimidade com Deus em oração. Se alguém quiser aqui ter a certeza da salvação, não está gozando da certeza da salvação, deve-se buscar ter orações mais íntimas com Deus, em particular com Deus, derramar-se com Deus, como a gente viu Davi, Emã e Asaf fazendo. E no caso de pecado? Ah, mas alguém pode dizer, eu cometi um pecado tão grande, eu acho que eu perdi a minha salvação. Abram em 1 João, no capítulo 1, versículo 9. Primeira João, no capítulo 1, versículo 9. Um versículo que eu creio que todos conheçam. Vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Como Davi no Salmo 51 que a gente viu, ele confessou o seu pecado a Deus em oração, ele derramou-se confessando o seu pecado a Deus. E o que aconteceu? Deus perdoou o seu pecado. Então, se alguém aqui, eu não consigo ter certeza da minha salvação porque eu cometi um pecado terrível. Faça aqui como disse o apóstolo João, confesse os seus pecados a Deus e tenha certeza disso, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Ou seja, eu confessei, mas Deus não perdoou. Não, se você confessou de fato, Deus perdoou, porque Ele é fiel e justo e Ele te purifica de toda injustiça. Estou passando por um momento terrível de tentação. Abram no livro de Tiago, o que eu devo fazer? Livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês, ou fugirá de vós. Ou seja, no momento de tentação, nós temos que nos agarrar a Cristo, nos sujeitar a Deus e resistir. Não tem o que fazer, temos que resistir e clamar a misericórdia de Deus.
Ah, estou em um momento de trevas, estou passando por uma grande aflição em minha vida, não estou certo da minha salvação, o que devo fazer? Abra em Isaías, no capítulo 50. No versículo 10. Profeta Isaías, capítulo 50, versículo 10. Vai dizer assim: quem de vocês teme o Senhor e ouve a voz do seu servo? Preste atenção no que ele diz agora. Aquele que andar em trevas, sem nenhuma luz. Ou seja, o que significa isso? Está em trevas, está em completa escuridão. Eu estou em um momento na minha vida que eu não estou vendo esperança. Como eu posso ter certeza da minha salvação? Olha o que ele diz: confie no nome do Senhor. Confie na pessoa do seu Deus. Confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Ou seja, use esse momento de trevas em sua vida para se agarrar cada vez mais em Deus e confiar mais ainda no seu Deus, para que você possa gozar da certeza da salvação. Alguém também pode dizer assim: eu acho que não sou salvo, porque a palavra de Deus diz em Ezequiel que ele tiraria o nosso coração de pedra e nos daria um novo coração, um coração de carne, um coração transformado. Só que eu não sei se eu sou salvo, porque quando eu olho no meu coração, eu percebo dentro de mim muitas inclinações para o mal. Encontro dentro do meu coração muitas inclinações para fazer o mal. Como eu posso ter certeza da minha salvação? Bom, primeiramente, se você tem essa capacidade de entendimento, de discernimento, isso é um bom sinal. Isso mostra que é Deus abrindo seus olhos para você enxergar que o ser humano, em sua natureza, é depravada, é contrário a Deus. E também isso significa que a batalha contra a nossa natureza dura a vida inteira. Abra em Gálatas, no capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Vai nos dizer o seguinte, o apóstolo Paulo. Estamos folheando bastante a Bíblia. A misericórdia de Deus. Gálatas 5,17 vai dizer assim. Ou melhor, do versículo 16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, no Espírito Santo, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Ou seja, esse deve ser o alvo de um cristão. Esse deve ser o alvo de alguém que tem o Espírito Santo dentro dele. É viver no Espírito, crescer em santificação. E não satisfazer os desejos da carne, lutar para isso. Olha o que ele diz no versículo 17. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, ou seja, são inimigos. A carne aqui significa natureza humana. E que nós, como sabemos pela Bíblia, a natureza humana ela é corrompida, ela é contrária a Deus. Natureza nós podemos entender como sentimentos, emoções, vontades, desejos, é contrária ao Espírito Santo. De maneira que eles lutam entre si para que não façam o que querem. Então, eu não sei se eu sou salvo porque eu percebo muitas inclinações para o mal. E realmente você vai continuar a vida inteira percebendo isso, porque a carne luta contra o Espírito. E perceba que isso não existe na vida de alguém que não é salvo. Porque alguém que está morto em delitos e em pecados, alguém que está morto, que não é salvo, ele não tem o Espírito Santo. Logo, não existe uma luta interna dentro dele. Por santificação, por abandonar o pecado, não existe. Então, se existe uma luta, se você percebe em sua vida uma luta, que você luta contra o pecado, que você luta por mais santificação e ao mesmo tempo você percebe inclinações dentro de você para o mal, isso é sinal de que você possui o Espírito Santo de Deus e por isso você percebe isso, porque a carne luta contra o Espírito Santo. Também nós podemos ver isso em Romanos 7. Romanos capítulo 7. No versículo 21, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: assim encontro esta lei, quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Veja que mesmo aqui, e é um verdadeiro cristão, tá? Alguns
querem interpretar o Romanos capítulo 7 dizendo que não se trata de um verdadeiro cristão, né? Se trata de alguém que está lutando para se converter. Mas isso não é possível, não é verdadeiro, correto esse entendimento. Por quê? Porque no versículo 22 diz o seguinte: porque segundo o homem interior tem um prazer na lei de Deus. Veja que ele tem prazer na lei de Deus. Um ímpio não tem prazer na lei de Deus. Alguém que está morto, ele não tem prazer na lei de Deus. Ele não quer saber de Deus, não quer saber das suas leis. E isso também faz contraste com os Salmos, já que, por exemplo, quando nós pensamos nos Salmos no capítulo 1, que diz: bem-aventurado aqueles que não andam na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor. Ou seja, Salmo capítulo 1 está dando o exemplo de alguém que é salvo, de alguém que é bem-aventurado. Por quê? Porque o prazer dele está na lei do Senhor e ele medita de dia e de noite. Então, no versículo 22 de Romanos 7, quando diz: segundo o homem interior tem o prazer na lei de Deus, assim como Salmos, isso nos mostra que se trata de alguém salvo, Romanos 7. É a luta de alguém salvo, não é alguém que ainda não é salvo, é alguém salvo já. Mas existe uma luta dentro dele. E olha o que ele diz no versículo 23. Mas eu vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei da minha mente. Olha aqui, ó, guerra na mente, né? Se você percebe isso, essa guerra na sua mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros, né? A ponto que ele diz: miserável homem quem sou. E a gente lembra daquele que desceu justificado lá, o publicano: ó Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou um pecador, sou miserável. Olha a evidência aqui de um verdadeiro cristão, de alguém que pode ter sim a certeza da sua salvação, porque existe uma luta dentro dele. Alguém também pode dizer o seguinte: bom, eu não tenho certeza da minha salvação, pois como eu posso saber se eu fui eleito por Deus? Eu até creio, mas eu não estava lá na eternidade para verificar se Deus de fato me escolheu. Eu não consigo criar uma máquina do tempo e voltar lá na eternidade para ver: Deus escolheu você. Não tem como eu saber. Então como eu posso ter a certeza da minha salvação? Neste ponto eu quero refletir com os irmãos acerca... Eu peço aos irmãos para que prestem bastante atenção, para que não venham achar que eu estou inventando uma heresia. Mas nesse ponto quero refletir acerca da ordem de salvação, que na teologia chama de Ordo Salutis. A ordem de salvação que nós encontramos na Bíblia é o seguinte: eleição, isso é, desde a fundação do mundo, Deus elegeu aqueles que seriam salvos. Chamado, que é ouvir o Evangelho. A regeneração, que é o Espírito Santo convertendo o coração para que a pessoa possa exercer a fé, o arrependimento. Aí temos conversão, a justificação, a adoção, a santificação, perseverança e no final glorificação. E nós costumamos imaginar isso como uma escadinha, né? Eleição, chamado, regeneração, vai passando por esses processos até chegar na glorificação. E de fato é assim. Essa é a ordem de salvação que nos mostra a Bíblia. Mas, entendam bem, mas em um sentido prático, né, nós que somos seres mortais, finitos, limitados no tempo, em um sentido prático, tenta imaginar o seguinte: imagine um círculo. Aí ao redor desse círculo está todas essas definições: eleição, chamado, regeneração. Mas no centro deste círculo está a fé. E a fé liga todas essas coisas: eleição, chamado, regeneração, justificação. O que eu quero dizer para os irmãos? É que para nós, em um sentido prático, todas essas definições de eleição, chamado, justificação, adoção, regeneração, glorificação, tudo isso, imagina um círculo, tudo isso se torna realidade para o pecador quando ele crê no Filho de Deus. A realidade da salvação se torna realidade para um pecador quando ele crê no Senhor Jesus, quando ele crê no Evangelho. Aí tudo isso se torna realidade, a eleição, a justificação. Então nós vemos aqui que a realidade da salvação se torna realidade para o crente quando ele crê no Senhor Jesus. E isso não sou eu que estou inventando, tá, irmãos? Certa vez, eu até tentei hoje achar, mas eu não consegui encontrar qual era o vídeo. Certa vez eu estava assistindo, não lembro se era pregação ou se era palestra, do teólogo reformado Franklin Ferreira. E ele disse que quem fez essa simbologia de ordem de salvação foi João Calvino. João Calvino que imaginou isso, e no centro a fé que liga todas as coisas.
Se agarre às promessas de Deus para os que creem. É por isso que nós temos Romanos capítulo 1, versículo 17. O que diz Romanos capítulo 1, versículo 17? Porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Quer ter certeza da salvação? Viva por fé. Fé em quê? Fé no Cristo, no Jesus, no Redentor, no Salvador, no Filho de Deus, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que foi obediente em meu lugar, aquele que disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Ou seja, toda a realidade da salvação se torna realidade em nossas vidas, né? Não fique pensando, será que eu volto lá na eternidade para ver se Deus me escolheu? Se você crê de fato no Filho de Deus, é porque você é um eleito. O justo viverá pela fé. Se agarre às promessas de Deus para nós que cremos. Medite continuamente nas promessas de Deus. Já estou indo para o fim, irmãos. Veja, por exemplo, nos Salmos, no capítulo 119. Salmos, capítulo 119, no versículo 114. Salmos 119, 114. Olha o que o salmista diz, que alguém salvo, alguém regenerado, alguém que está certo da sua salvação. Olha o que ele diz. Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. O que era o refúgio, o escudo dele? Era o Senhor. E aonde que ele esperava desse refúgio, desse escudo? Ele esperava na palavra. Ou seja, você quer ter a certeza, eu ainda não tenho a certeza da minha salvação. Quer ter a certeza da sua salvação? Se agarre às promessas de Deus, medite mais nas escrituras sagradas e se aproprie dessas promessas, como diz aqui na tua palavra eu espero. No versículo 116 também, no mesmo capítulo, vai dizer, ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que eu seja envergonhado na minha esperança, ou seja, ele se agarrava nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Quer ter a certeza da sua salvação? Se agarre nas promessas do Senhor em sua palavra. Já estou encerrando. Abram em João, no capítulo 3. João, o Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 14. O que eu estou tentando dizer é, eu não tenho certeza da minha salvação. Continue crendo no Filho de Deus, creia no Senhor Jesus, se agarre às promessas que diz daqueles que creem, para que você possa estar certo de que você é salvo, ter certeza da sua salvação. João capítulo 3, versículo 14. Então nós temos aqui o nosso Senhor Jesus conversando com o mestre da lei chamado Nicodemos, e Jesus diz o seguinte, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Ou seja, Jesus está fazendo uma comparação lá do povo de Israel, que o povo de Israel, mesmo depois que Deus os libertou do Egito, eles continuavam reclamando das coisas de Deus, a ponto de Deus mandar serpentes para picarem eles e matarem. Então Deus diz para Moisés, Moisés, pega e faça uma serpente de bronze, você vai colocar a serpente de bronze. E todo mundo que olhar para a serpente de bronze vai ficar completamente curado. De todo o veneno da serpente vai ficar completamente curado, vai ficar completamente são. E Jesus faz essa comparação com ele. Ele está dizendo, sabe como a gente tem lá o exemplo de Moisés? Então, é por isso que eu vim, por isso que eu sou o Filho de Deus, porque eu serei levantado, num madeiro, a cruz do Calvário, para que todo aquele que crê no Senhor Jesus, olhe para a cruz de Cristo morrendo pelos seus pecados, todo aquele que crê no Senhor Jesus, ele tenha a vida eterna. A nossa certeza da salvação está baseada nisso, no sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. O versículo 18 também diz, quem nele crê não é condenado, não existe condenação, você pode estar certo da sua salvação se você crê no Filho de Deus. Quem nele crê não é condenado. E diz, mas o que não crê já está condenado, ou seja, obviamente alguém que não crê em Jesus, alguém que rejeita Jesus como Filho de Deus, está condenado. E João também, no capítulo 6, João capítulo 6, no versículo 29,
ou melhor, no versículo 28, para entender melhor, os discípulos perguntam para Jesus: Mestre, o que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus responde: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Quem que ele enviou? O próprio Cristo. Creia em mim. A obra de Deus é esta, que você creia em mim. Creia em mim e goze da certeza da salvação. No versículo 40 do mesmo capítulo: de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. Essa é a vontade de Deus. Se você crê no Filho, a vontade de Deus é que você tenha a vida eterna e que você desfrute da ressurreição no último dia. É isso que ele está dizendo. E no 47, o próprio Cristo dizendo: em verdade lhe digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E percebe que interessante nesse versículo que Jesus Cristo diz que tem. Ele não diz assim: em verdade digo, quem crê em mim terá a vida eterna. Ou quem crê em mim tinha a vida eterna, porque pecou e perdeu. Não. Quem crê em mim tem a vida eterna. Você já pode, é algo presente. Porque se você crê no Senhor Jesus, você já pode se apropriar dessa promessa de que você tem a vida eterna. Você pode ter a certeza da sua salvação, porque você tem a vida eterna se você crê no Filho de Deus. E diante de tudo isso que a gente viu, se você crê no Senhor Jesus, se você crê, a eleição é uma realidade na sua vida, você é salvo, você tem a vida eterna. E Deus não pode mentir e nem voltar atrás sobre as suas promessas. Veja o que diz Números no capítulo 23. Números no capítulo 23, 19. Números 23, 19. Olha o que diz. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não o fará? Ou tendo falado não o cumprirá? Deus, ele não pode mentir. Deus não é como um ser humano. Até porque, se Deus mentisse, ele estaria pecando. E isso é impossível, já que Deus é completamente santo, Deus é completamente luz, e como diz no Novo Testamento, nele não há treva nenhuma. Logo, Deus não pode mentir sobre algo que ele disse. Se ele disse que aquele que crê tem a vida eterna, e isso é verdadeiro, aquele que crê tem a vida eterna, ele não pode mentir. Ele não mente e ele nem pode mudar de ideia. Ah, então, eu disse isso era verdade. Eu mudei de ideia, agora você não é mais salvo não. Não existe isso. Deus, ele não muda de ideia, ele não mente. Quem crê no Senhor Jesus tem a vida eterna e pode gozar da certeza da sua salvação. Tito, também nós vemos isso no Novo Testamento. Livro de Tito, no capítulo 1. Tito, no capítulo 1, no versículo 2. Olha que lindo o que diz aqui o apóstolo Paulo. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Essa promessa é uma promessa de Deus desde os tempos eternos. E Deus, ele não pode mentir. Escrevo na esperança da vida eterna. Por que você pode ter a esperança da vida eterna? Por que você pode ter a certeza da sua salvação? Porque Deus, ele não pode mentir. E essa promessa é tão linda que ele fez antes dos tempos eternos, antes da eternidade, antes de criar o mundo. Nós podemos ter essa promessa. Se nós cremos nele, se nós cremos no Filho de Deus, o objeto da nossa fé é o Cristo, é o Salvador, é o Redentor, nós podemos ter a certeza da nossa salvação. Alguém também pode dizer: ah, mas eu sou muito falho. Já que o apóstolo Tiago diz assim que a fé sem obras é morta.
Ou seja, não que ele esteja dizendo que alguém é salvo com obras, mas a verdadeira fé, ela vai produzir obras e mudança de vida. Mas alguém pode dizer, mas eu sou muito falho, eu encontro muitas falhas em mim, mesmo crendo. O que nós precisamos saber é que a vida do cristão é de altos e baixos, já que nós não conseguimos ser perfeitos enquanto estamos nesse mundo. Mas o verdadeiro cristão, ele sempre terá esse alvo, que é se aproximar mais do Cristo, se parecer mais com o Senhor Jesus. E o verdadeiro cristão, ele nunca deixará de ser santificado progressivamente, ainda que tenha altos e baixos, mas ele nunca deixará de ser santificado, porque o Espírito Santo está operando ali dentro dele. E nós nunca seremos perfeitos em nossa obediência, porque se fosse para alguém ser capaz de ser salvo pela obediência, ninguém seria, já que a obediência que Deus requer é uma obediência perfeita, sem nenhum tipo de falha, e nós não conseguimos. Então, mas qual é a direção da sua vida? Então nós devemos pensar qual é a direção. Eu desejo obedecer a Deus, é isso que está o seu desejo, ser transformado cada vez mais por Deus. Você pede, por exemplo, em suas orações por um coração puro, como Davi fez em sua oração particular, no Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Se sim, isto é o agir do Espírito Santo. Se mesmo com todas as suas falhas, você tem essa é a sua direção da sua alma, de se parecer mais com Cristo, da santificação, isso é o agir do Espírito Santo em você. Nós somos imperfeitos, e é por isso que confiamos no Senhor Jesus. Abram em Romanos no capítulo 5. Já estou encerrando. Romanos no capítulo 5, no versículo 19. Romanos 5,19 diz o seguinte. Preste bastante atenção, porque o meu desejo aqui é que todos de nós venhamos gozar da certeza da salvação. Por isso estou tentando demonstrar todos esses versículos para os irmãos. Porque como pela desobediência de um só homem, que homem foi esse que desobedeceu? Adão. Porque como pela desobediência de Adão, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, quem foi aquele que é obediente? É Cristo, porque somente ele cumpriu uma obediência perfeita, em tudo agradou o Pai. Por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então saiba que o motivo pelo qual você pode ter a certeza da sua salvação é por causa da obediência de Cristo. Se você crê nele, ele foi obediente em seu lugar e Deus te declara justo. Você é salvo, você pode estar certo na sua salvação. E agora, para finalizar, para encerrar de vez, abram em 1 João, no capítulo 5, no versículo 13. Olha o que lindo que o apóstolo João diz na sua carta. 1 João 5,13. Aqui o apóstolo João vai dizer o propósito que ele escreveu a carta. Estas coisas escrevi a vocês, que creem no nome do Filho de Deus. Você crê no nome do Filho de Deus? Amém? Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Amém? Se coloque de pé, irmãos. Vamos orar pela misericórdia de Deus.